A mulher que ela é empreendedora, ela tende também a não ser tão feminina, a achar que isso é uma fraqueza, quando na verdade o que eu aprendi ao longo desse tempo é que isso na verdade é uma força, você pode usar isso como uma força. Quando você olha pra isso, você deslancha. A mulher, pra ela deslanchar, ela precisa relaxar, ela precisa tipo assim, trabalhar de forma leve. Não, eu não tenho outra opção. Tive que abaixar a cabeça, aceitei, fechei comigo mesma, cara. A partir de agora eu vou me esforçar pra trabalhar em mim. Eu gosto de falar muito isso. A gente faz dinheiro, a gente não ganha dinheiro. A gente tem essa questão que a gente leva sempre com a gente. Nossa, eu vou abandonar o título, né? Eu vou abandonar tudo que eu estudei 10 anos da minha vida. O máximo que vai acontecer é você adquirir um novo conhecimento que, com as mudanças que estão acontecendo no mundo atualmente, vender pela internet, na minha opinião, é um conhecimento essencial para os próximos anos. Uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas é faça até dar certo. Ah, mas não deu certo aqui para mim e tal. Não. Vai tentando até dar certo, porque é sobre isso, é você tentar. Gente, tá tudo conectado, a sua vida financeira tá conectada com a sua vida emocional, com a sua vida amorosa, com tudo, tá tudo conectado. Resolva suas questões com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, seus irmãos, que você vai ver que as suas coisas na sua vida vão deslanchar, né? Vai tudo deslanchar. Vai dar certo. Isso aí faz muita diferença, você realmente pensar fora da caixa. Essa questão desse relógio aí, para você ter uma ideia, na Prime Day do ano passado, eu fiz R$70.000 só com esse relógio. Mariana Ambrosio é engenheira mecânica e empreendedora apaixonada por liberdade e inovação. Transformou sua jornada em inspiração para outras mulheres. Com uma trajetória marcada pela coragem de romper com a CLT, ela vem ajudando outras pessoas a conquistarem a independência financeira. Sua autenticidade e determinação são marcas registradas, refletindo uma mulher que se reinventa e inspira. Após deixar a engenharia, ela deu uma virada na vida, mudando-se para o Reino Unido e expandindo seus negócios de e-commerce no Brasil e na Europa. Hoje, ela inspira outras pessoas com sua determinação e visão de negócios, mostrando que é possível transformar desafios em grandes oportunidades. E hoje estamos aqui com uma convidada diretamente do Reino Unido. Ela não está muito longe de mim e é mais um episódio global do nosso podcast. Ela está em Windsor, no Reino Unido. Seja bem-vinda, Mari, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bom, muito bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Você está com uma filhinha pequena. Gente, ontem nós tentamos gravar e ela não conseguia fazer a filhinha dela dormir. Quantos meses ela tá, Mari? Ela tá com 2 meses. 2 meses. Ai, Assim, coisa mais fofa. Parabéns, parabéns. minúscula. Que esse Obrigada. novo ciclo seja sensacional para você. E, Mari, Obrigada. vamos lá. Eu quero começar a entender a tua história e eu gostaria de perguntar por que que tu deixou a engenharia, que é uma profissão tão pomposa, digamos assim, e foi para o digital. Conta um pouquinho dessa história. Nossa, a história é longa, né? Eu trabalhei muitos anos como engenheira. Trabalhei em indústria, fábrica, né? Dentro da manufatura mesmo, em altos fornos por muito tempo. Então, assim, eu trabalhei em várias grandes empresas do Brasil e chegou um momento que realmente eu precisei tomar uma decisão na minha vida, né? Porque, querendo ou não, a gente vive a vida da gente para trabalhar, a gente estuda por muito tempo. Na verdade, eu não sei se com você foi assim também, Michelle, mas na minha formação, a minha família trouxe para mim toda uma base, né? Uma uma cultura daquela nossa época, dos anos 80. Nós somos, não sei se você é millennial, você é uma millennial? Eu sou dos anos 80, né, eu Eu nasci em também. 84, então na nossa época, assim, nós éramos direcionados para uma faculdade, não tinha um Exatamente. futuro sem um emprego e uma faculdade. Eu nem conseguia pensar em empreendedorismo, até
pelas oportunidades serem completamente diferentes, né. Com certeza, com certeza. Então, assim, na minha família, mesma coisa. A gente foi trazendo, assim, a minha mãe, meu pai sempre colocavam pra gente: olha, vocês precisam fazer uma faculdade, vocês precisam passar em faculdades públicas, porque a gente pagou escola particular. Então, eu sou aquela pessoa que veio da classe média pra média baixa, sabe? A classe média é a mais sofrida, né? Porque a gente não tá nem lá na pobreza extrema e nem lá na alta sociedade. Então, a gente sofre toda essa carga. Então, comecei a estudar para passar numa faculdade e fiz 3 faculdades. Eu fiz 3 faculdades, me formei em 2. Me formei em Eita! desenho, eu me formei em desenho industrial e depois eu me formei em engenharia mecânica. Fiz tudo isso, trabalhei muitos anos até chegar num ponto da minha vida que eu falei, gente, não tem condição, o negócio não vai. Eu nunca vou chegar onde eu gostaria, onde eu estou, né? Fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Então, eu tomei essa decisão. Mas essa decisão, ela precisou de um empurrãozinho, sabe? Como tudo na vida, né. E Como eu tudo. sempre falo, né, Mari, se tu não toma decisão, A vida a toma pra vida te você. empurra pra tomar, mas cuidado que às vezes ela dá um tombão aí, então é melhor acordar e Às tomar vezes a ela te manda pela janela e você vai embora, né? Se você não souber voar, ferrou. exato, conta aí, o que que aconteceu? Quero saber. É, eu divorciei na época, minha vida virou um caos, virou de cabeça pra baixo. E aí eu recebi, por incrível que pareça, eu recebi uma promoção, né? Dentro da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa multinacional, aí no Brasil, fabricante de locomotivas. Não vou falar o nome, né? Tenho várias. E, e aí eu recebi essa promoção. Eu falei, nossa, essa promoção vai me salvar nesse momento de caos na minha vida e tudo mais. E aí a promoção, ela veio, a gente combinou um salário lá. Quando eu cheguei no RH, eu fui muito destratada pela mulher do RH, você não tem noção. E aí ela me ofereceu, ela disse, não, o combinado foi isso, mas eu não posso te pagar mais do que isso. Era um aumento que era como se fosse um dissídio, assim, Sim. 5%, 2%. Então, pra mim não resolvia. E aí ela virou pra mim e falou assim, você tem outra opção? E aí eu disse, não, eu não tenho outra opção. E aí eu tive que abaixar a cabeça, aceitei e fechei comigo mesma, cara. A partir de agora eu vou me esforçar para trabalhar em mim, vou criar um negócio paralelo. Era época de pandemia, 2020, final de 2020. Ah, então faz pouco tempo que tudo isso Faz aconteceu. pouco tempo, final de 2020. Eu ainda trabalhava nessa empresa. E aí eu continuei, peguei a vaga, trabalhei de casa, né? A gente tava de home office e criei meu negócio em paralelo. Na verdade, antes de criar o negócio, cara, comi o pão que o diabo amassou, passei um perrengue danado e corri atrás de encontrar um meio de ganhar uma renda paralela na internet. E aí eu encontrei vários cursos, comprei curso pra caramba também na época, e cheguei no curso Amazon Monster. Legal, conheço, conheço. Comprei o curso e esse curso me fez realmente sair de um ponto e ir para outro fora da curva, assim, porque eu aprendi a vender na Amazon do Brasil e a partir disso tudo começou a desenrolar. Entendi, entendi. Nossa, que interessante, né. Eu quando tu estava falando ali, eu acho que é aquele momento que aquele estalo que dá na tua vida, né, que tu sente tu deve ter te sentido um pouco humilhada, né, depois de tanto tempo trabalhando e tal, daí um combinado, aí tu tem que acatar ali o que a mulher falou, porque e ela ainda joga na tua cara que tu não tem nenhuma opção, né. Nossa, gente. Dar um tapa, assim, pra já esfregar ainda mais o problema. Eu acho que eu acho que esses momentos que fazem a gente às vezes a gente precisa de um momento desse pra tomar uma ação, né.
Tu já estava pensando nisso, mas falta esse Pontapé final, né? Nem inicial, pontapé. É, mas então, não é nem pontapé, né, Michelle? É tipo um empurrão mesmo pro. Mas foi o que aconteceu e foi muito. No início eu conseguia levar as duas coisas em paralelo, né? Então eu criei um e-commerce, eu criei uma loja online que vende produtos físicos sem estoque, né? Então os produtos estão ali na vitrine e a vitrine da loja, a gente diz que um grande shopping virtual, né? Eu gosto muito, para mim, trabalhar na Amazon é muito bom porque simplesmente o maior marketplace do mundo. Então, a Amazon é considerada um grande shopping virtual. Pessoas passam ali todos os dias, né, para vendo seus produtos. E ali eu comecei a anunciar produtos que eu não tinha estoque. Quando a pessoa comprava da minha loja, eu comprava do fornecedor e mandava entregar direto no cliente. Assim eu não precisava sair de casa, não precisava ir em correio, né? Mesmo porque eu trabalhava em horário integral ainda. Então eu tinha 2 horinhas por dia para fazer isso. Eu separava depois do meu horário de expediente, em vez de fazer hora extra, que antes eu ficava igual uma louca trabalhando, fazendo hora extra, trabalhava sábado, domingo. Eu não, assim, era um caos minha vida quando eu trabalhava nessa multinacional. Principalmente quando teve uma virada de uma empresa comprou a outra, teve fusão de empresas, então assim, uma loucura, né? E aí eu trabalhava 2 horinhas por dia nesse meu projeto. Eu criei realmente uma planilhinha, fui trabalhando ali até e comecei a ver que o negócio estava funcionando. Eu vi que quando saiu uma venda, eu desacreditei. Quando você trabalha CLT por muitos anos, aí você começa a ver que é possível não ganhar e sim fazer dinheiro, né? Eu gosto de falar muito isso. A gente faz dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Então, quando você vê que você consegue fazer dinheiro e depende apenas de você, eu acho que o jogo muda. é O uma jogo sensação muito legal, né? Eu também Exatamente, acredito. exatamente. Deixa eu te perguntar, Mari, tu testou outros modelos de negócios até começar com a Amazon sem estoque? O que que te fez escolher esse modelo? Por que que eu te pergunto isso? Aqui no podcast tem muitas mulheres que eu acredito que todo mundo, quando entra no digital, se vê com um leque de opções diferentes. Conta pra gente um pouquinho por que que tu escolheu a Amazon sem estoque e o que que tu testou, por que que tu indicaria esse modelo para a mulher que está nos escutando, enfim, divide aí com a gente um pouquinho essa tua experiência. Eu escolhi a Amazon porque é o maior marketplace do mundo. Eu escolhi um marketplace, né? É importante a gente falar porque dentro do o e-commerce é você comercializar algo pela internet, né? Seja produto físico, infoproduto, enfim. É, o e-commerce é isso. Dentro do e-commerce, você tem ali o marketplace, loja própria, né? Então você pode criar o seu site de dropshipping, colocar seus produtos ali. E você pode também, ao invés de criar o site, utilizar o marketplace. Para mim, esse foi um caminho mais rápido, Michele. Entendi. Porque dentro o marketplace já está com a loja já está pronta para você. Eles já investem no tráfego para você não precisa se preocupar com o tráfego, você não precisa se preocupar com anúncio, você não precisa se preocupar com criativo, né? Com construção de branding, de marca. Porque tudo isso você precisa vender, para vender, você precisa trabalhar antes, né? Então, para mim, foi muito mais prático eu pagava R$19,90 por mês para a Amazon para eu poder utilizar tudo isso, toda essa estrutura deles. Só que até hoje eles têm, eu não tô vendendo nada não, tá? Tô dizendo isso porque quando eu comecei pela primeira vez, eu não precisei pagar e até hoje é assim. O primeiro ano é gratuito, então assim, tinha ainda essa facilidade. Então não tem que pagar R$19,90 durante os primeiros 12 meses, né? Então, Sim, por essa facilidade também, porque eu não queria gastar, eu queria primeiro, eu não queria investir dinheiro. Eu queria, tipo assim, trabalhar, começar,
anunciando os produtos. Depois que eu vender, eu compraria, pagaria no meu cartão de crédito e entregaria para o cliente. Dessa forma, eu fui criando, fui construindo aos poucos o negócio, né? Entendi, entendi. Na Amazon, então, pode trabalhar com o dinheiro do próprio cliente, eles pagam rapidamente. No primeiro ciclo de pagamento, não. O primeiro ciclo de pagamento a gente demora um pouco para poder vir para nossa conta, né? O valor fica lá dentro da plataforma, o valor vendido, mas aí demora mais ou menos uns 40 dias para poder voltar para sua conta. Entendi. Quando entra no ciclo de pagamento, aí fica interessante. Aí você começa a, tipo assim, recebe, compra, vendeu. Primeiro você vende, depois você compra, entrega, recebe, compra. Aí cria esse ciclo e aí é você que coloca a régua, você que decide quanto você quer ganhar ali dentro, né? Se você encontrar um produto vencedor, então aí acabou, aí você deslancha. Isso Entendi. aconteceu E é várias legal vezes. que, pelo que eu entendo, né, a Amazon tu tá vendendo para o mercado brasileiro? A minha pergunta é sobre a Amazon no Brasil. Atualmente tu mora na Inglaterra, Sim, mas tu começou tudo isso vendendo para o mercado brasileiro, correto? sim, comecei no Brasil, eu não morava na Inglaterra até então, o que que aconteceu? Eu comecei a vender dentro da Amazon do Brasil, né, fazendo dropshipping e tudo mais, e a minha operação começou a escalar. E foi escalando e eu comecei a olhar mais para isso, né? Porque eu tentei, igual você me perguntou, eu tentei vários negócios, tentei abrir loja de peças, casa de peças, veículos automotivos, tentei fazer várias coisas. E quando eu vi o retorno em cima do tempo que eu gastei trabalhando com a Amazon, eu comecei a me voltar mais para isso. Quando eu vi o meu gráfico, porque eu gosto muito de planilhas, né? De Engenheira, né? controlar as coisas. Engenheira, né? Eu É lógico gosto. que ama uma planilha, né? Eu criei uma planilhinha ali e aí ficava controlando aquela planilha. No meu trabalho aqui, na engenharia de cá, eu ficava controlando essa planilhinha de vendas. E aí eu comecei a fazer uma correlação entre o tempo que eu gastava naquilo ali e o tanto que eu trabalhava igual uma louca condenada do lado de cá, né? Então, eu comecei a analisar aquele gráfico de vendas, de acordo com o meu tempo trabalhado, eu vi que o negócio era absurdamente fora da realidade, né, de ganhos. E poderia ser muito melhor. E aí eu realmente comecei a olhar mais para aquilo, comecei a me dedicar mais àquilo ali. E aí essa renda começou a crescer até equiparar ao salário que eu tinha, né? Inclusive com o aumento que eu tinha recebido e eu trabalhando muito menos naquilo. Então, quando chegou nisso, eu tomei essa decisão, né? Eu realmente chutei o balde. Só que quando eu chutei o balde, eu já estava aqui no Reino Unido. Eu precisei do Murilo também me dar um. Ah, larga esse negócio logo. Volta Ah, pra você isso aqui. demorou ainda, tava ali, você tava Tava conectada, segurando, porque. tava segurando. Michele, Michele, são anos de estudo, anos de dedicação, né? A gente tem essa questão que a gente leva sempre com a gente. Nossa, eu vou abandonar o título, né? Vou abandonar tudo que eu estudei 10 anos da minha vida, trabalhei 10 anos da minha vida, né? E Precisa aí de eu tinha coragem, né, precisa de é, coragem. Eu a sei que gente não fica, é né? A gente quer a gente se agarra em coisas que não precisa se agarrar. E a gente tem que quebrar muitos paradigmas também na cabeça da gente, porque a gente cresceu com essas questões na nossa cabeça, né? Ah, eu preciso, para eu ser bem reconhecida, eu preciso de títulos, eu preciso, né? E não, na verdade não é nada disso. Você precisa quebrar esses paradigmas na sua cabeça pra você entender que é, a sua autorrealização, ela tá no trabalho inteligente, né? Não adianta você trabalhar muito, vender o seu tempo trocar seu tempo por dinheiro. Não adianta você ficar investindo em algo que não vai te dar um retorno. É claro, Michelle, eu tô falando sobre essas coisas, mas não é todo mundo que
tá preparado para poder, né, Concordo com você, eu acho que entrar de cabeça nisso, né, nesse tipo de empreender o mesmo. empreendedorismo ele tem desafios também, e até uma questão que eu ia te perguntar, o que que nesse começo, porque o que que a gente vê aqui muito, né, as mulheres que nos assistem aqui no podcast, muitas delas também estão em transição de carreira, e eu sou muito da escola, digamos assim, que primeiro leva o teu negócio em paralelo com o teu trabalho para te ter segurança, que é muito difícil tocar um negócio sem dinheiro no bolso. Então, só para quem não tem essa opção, daí já começa, não tem, já o buraco já tá embaixo, mais embaixo não fica. Então, mas quem tá fazendo transição de carreira tem que levar as duas coisas paralelo, na minha opinião. É melhor até ter uma certa segurança. Que desafios tu enfrentou nessa época? O que que tu pode dar de dica para essa mulher que tá nesse momento também de trabalhar o dia inteiro? Tu já tinha filho na época, não tinha? Conta um pouquinho como é que era a tua rotina e que dica tu dá para essa mulher que tá nesse caminho. Eu ainda não tinha filho na época, ainda bem, porque se eu tivesse filho eu ia entrar em parafuso, porque era muita loucura, né? Quando eu trabalhava CLT, era muita loucura, eu não teria a mínima condição de criar uma criança naquela época. Eu não sei como que eu iria, como eu iria resolver esse problema. Seria uma questão, ou eu teria que abandonar ou pegar algo mais leve, né, para eu poder fazer. Então a dica que eu dou para quem trabalha hoje CLT em tempo integral é o seguinte: tira o final de semana, tira 1 horinha, 2 horinhas por dia para dedicar para investir em você. Nossa, isso é uma coisa que para mim é uma coisa que para mim pegou assim. Investir em mim, no meu negócio, parar de trocar o meu tempo por dinheiro. No início é um sacrifíciozinho. Você vai sacrificar 1 horinha, 2 horinhas do seu dia, mas vale a pena. O que eu tenho para dizer é que vale a pena. Por quê? Porque você está fazendo isso para parar de trocar o seu tempo por dinheiro, né? Você vai parar de trocar o seu tempo por dinheiro, porque uma vez que você encontra um produto vencedor, um produto que seja viral, né, que venda bastante, o seu produto vai vender de madrugada, você vai estar dormindo e vai estar vendendo. Então você não vai precisar mais se preocupar com estar ali disponível para o trabalho, né? Então vale muito, muito a pena você começar a pensar realmente em levar inicialmente os dois negócios em paralelo. No seu tempo, vai na sua, né? Eu sei que tem mulheres que têm filhos, tem mulheres que têm uma rotina pesadíssima, não tem com quem deixar a criança, né? Então vai no seu ritmo, mas não deixa de começar, não deixa de. E quando você sentar para fazer, senta, mas assim, faça o que tem que ser feito. Porque eu vejo muita gente, muitas alunas minhas também, que começam e acabam dispersando. Eu mostro, gente, olha, o caminho é esse. O caminho que eu criei um métodozinho, um processo, né? E esse processo, se você seguir, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Você vai conseguir chegar no ganho que você almeja. Só que aí, a gente. Isso aí acontece comigo também, né? A gente tem que ficar sempre alerta, né, Michelle? Assim, porque ficar alerta que eu digo no sentido de, tipo assim, não dispersar. Porque a gente acaba indo para outras coisas. Ah, não, eu vou achar algo melhor aqui e tal. Não, se você pegou, por exemplo, a Michelle como mentora, segue o passo a passo da Michelle, porque ela passou, ela já trilhou esse caminho, ela sabe como te conduzir da melhor forma e te mostrar qual que é o melhor caminho para você poder chegar no seu resultado. Não adianta você, não, mas eu achei algo aqui que é melhor, mas e se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Não, segue a receita do bolo que ela vai funcionar para você. Foco, né? Então, Ter foco é muito importante, até foco.
tu tem pouco tempo, então aí sim que tem que focar mais, né. Aí sim, se você tem 1 hora por dia pra você poder se dedicar, pega essa 1 hora, senta, mas dedica mesmo, né, foca mesmo. Porque às vezes não adianta. Gente, às vezes tem gente que fala assim: "Nossa, mas eu estudo tanto e tal, e as coisas não vão, não acontecem". Mas você tá estudando na coisa certa, você tá na direção certa, fazendo o que precisa ser feito, né. Porque às vezes, não adianta a gente ficar ali dando murro em ponta de faca, tentando resolver uma questão que é uma questão financeira sua, que seria resolvida se você fizesse uma ação determinada, mas você tá ali se matando fazendo outra coisa, né. Então não é realmente focar no que precisa ser feito mesmo. Então, aquela história de, trabalhar 2 horas por dia foi assim que tu começou, né. E eu falo, gente, é possível, né, tanto no Drop, na Amazon, em outros modelos de negócio na internet. Para alguns vai ter um processo mais longo, para outros vai ser um pouco mais rápido, depende muito também da história de vida da pessoa, do momento que ela tá, mas eu também acredito que é possível, né, e fazer isso que tu fez, acreditar e ir paralelamente, é um caminho mais seguro, digamos assim, para te não tem umas pessoas que querem largar tudo, né, e eu já sou um pouquinho mais conservadora nesse sentido. Então, eu prefiro ir devagar. Vai com calma, porque, acontece muito de tem gente que coloca tudo, todas as forças ali e não a coisa não vai, né. Você tem que estar você tem que estar ali bem consigo mesmo também, né, e tem que estar tranquilo para poder empreender. Se você tem um dinheiro, se você tem uma renda, paralela para você poder trabalhar, melhor ainda, porque aí você trabalha com mais tranquilidade e eu acredito muito que, assim, a energia também ela contribui para as coisas acontecerem, né. Então, principalmente na nossa área agora, né, de empreendedorismo, né, Michele, porque, eh os negócios eles são muito, assim, voláteis. Então, por exemplo, às vezes você, teve uma ideia aqui, e aí essa ideia ela deslanchou. E aí teve uma outra ideia que você fez, eh compartilhou com outra pessoa, fez uma parceria que não deu certo. Então, assim, sempre, essa questão dos negócios, você se conecta com pessoas de acordo com o que você é hoje, como você está, e então sempre pensar também em trabalhar o nosso eu interno, né, para a gente poder conseguir, conectar com pessoas legais que querem a mesma coisa que você, né, estão ali, Sim. eh focadas em crescer. Deixa eu perguntar uma curiosidade que agora veio na minha mente, que eu também comecei a olhar para o meu eu, para minha mentalidade, quando eu entrei no empreendedorismo. Na época que tu era CLT, curiosidade agora, tu olhava para isso ou foi depois do empreendedorismo? Não, não olhava para isso. Quando eu era CLT, eu tinha nossa, é impressionante como é que a mente da gente muda, né. Como que muda completamente. E também conviver com o meu marido, que também é empreendedor e tal, a gente acaba, eh eh, criando uma ambiência e uma forma de pensar completamente diferente, porque na minha cabeça, eh, a gente ganhava dinheiro e na verdade a gente faz dinheiro, e a questão do empreendedorismo, você pode ter vários negócios ao mesmo tempo. Obviamente, eu crio um negócio e faço ele funcionar. Depois que ele funcionou, eu começo a diversificar para outros negócios, né. Então, além disso, para você conseguir criar outros negócios, você tem que pensar muito no em você, em como você lida com quem você é, o que você gosta de fazer, porque não adianta também você se matar de fazer algo que você detesta. Tem que ser algo que você gosta, de acordo com a sua personalidade, de acordo com aquilo que você acredita também, né. Se Sim, bem que, sim. Michele, eu vou te falar uma coisa, eh, eu hoje, tá, eu acho que, assim, se você tá no perrengue, se você tá precisando de grana, você não pode ir muito, assim,
pra Pelo paixão, né. Pra aquilo que Eu você ama, não. eu Né. também eu acredito que às vezes tem umas pessoas que estão em alguns momentos da vida que, cara, ela tem que pagar os boletos, entendeu? Tipo, que às vezes se fala muito em propósito na internet, ai, meu, tem pessoas que não estão no momento, tipo, às vezes eu falo até hoje em dia eu é com elas aqui, é algo que eu não me traz retorno financeiro ainda, mas eu consigo trabalhar nisso, porque são 10 anos construindo algo. Eu não conseguiria, né, fazer isso hoje, atualmente, se eu tivesse uma pressão financeira. Então eu acredito que tem que olhar muito para a realidade, né, Mari? Eu vejo dessa forma, tipo, tem momentos da vida que tem que pagar boleto, que a gente tem que colocar comida em casa e não vai dar para pensar em: "Ai, o que enche o meu coração", e Então, etcétera. Primeiro tem que a vida tem que estar, no mínimo, sólida, né, um pouco sólida, assim, e segura para te poder ir mais de acordo com o teu coração, etcétera. Eu vejo dessa forma, ao menos, né. sim, eu também acredito muito nisso. Você tem que ver ali o que que tá dando dinheiro. Eu preciso ver o que que tá dando dinheiro nesse momento, e aí depois você vai pensar em hobbies. "Ah, agora eu vou vir aqui e vou fazer algo que, me dá prazer", né. É claro que se você conseguir combinar as 2 coisas já de cara, ótimo, maravilhoso. Mas se não, se você tá no perrengue, você tem que ver, assim, o que que realmente dá dinheiro. Método comprovado. O que que eu preciso fazer para eu poder resolver esse problema imediato aqui? E aí, à medida que você vai construindo, você vai diversificando, né? Sim, Diversificando. vai construindo outros negócios. Atualmente tu continua vendendo pelo Amazon, tu tem treinamentos e eu sei que tu tem também tu tem uma marca de encapsulados, correto? Sim. Hoje, depois que eu tive o bebê, eu voltei toda a minha operação do Brasil para o FBA. Aqui também, FBA. Então, eu Que deixo é lá. FBA? Explica aí Ah, para quem então, tá aqui, caiu de paraquedas e não sabe o que que é paraquedas. isso. Então, Amazon FBA é Fulfillment by Amazon. Amazon FBA é Fulfillment by Amazon, que é assim, a Amazon ela vai fazer todo o processo para você. Então, enquanto antes você tinha que você anunciava seu produto, vendia, comprava, mandava entregar no cliente, preocupava com prazo e tudo mais, e resolvia questões do cliente, agora é a Amazon que vai fazer tudo isso para você. Então você vai pegar os seus produtos, vai mandar todos eles para a Amazon, para o inventário deles, para o estoque deles, estoque físico deles, e eles vão fazer tudo para você. Você vai só anunciar e aí vendeu a Amazon, ela empacota, ela envia para o cliente em 2 dias, o cliente recebe, se tiver algum problema de customer, de, né, atendimento ao cliente, a Amazon mesmo resolve, se tiver devolução, eles mesmos resolvem. Então, ela faz todo o processo para você. Vale muito a pena, eles estão investindo pesado agora também em FBA para poder expandir esse tipo de operação no Brasil. Então, eu resolvi trazer minha operação para FBA para eu poder ter um fôlego, para eu poder ter um tempo para cuidar do meu bebê, ficar mais tranquila nesse momento da minha vida, né? Então, estou fazendo a Amazon FBA. A gente tem marcas de encapsulado. No FBA, a gente trabalha vendendo as nossas marcas de produtos naturais, de tecnologia. A gente tem a Freja Tecnologia, que são produtinhos para computador, né? Memória, etc. Legal, legal. Aí nesse caso do FBA, daí a pessoa já tem que ter um investimento, né, porque que ela tem que comprar esse estoque. Para quem está começando, o indicado mais é fazer o dropshipping, correto? O indicado mais é fazer o drop, né? É, e depois, para poder testar produto, a gente costuma fazer o drop para testar produto. Então, no drop eu vejo o que está vendendo mais, o tipo de produto que está em alta, e aí com isso eu compro em grande quantidade, né? E já mando para a Amazon e faço FBA com aquele tipo de produto, que é um produto que eu sei que vende, porque eu já testei no drop, entendeu? Entendi, entendi. Do meu lado aqui, nós trabalhamos dropshipping com lojas virtuais, e eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal, né,
que a pessoa está a um produto de mudar a sua vida. Que eu acredito demais que, às vezes, tá, não é que esse produto vai te deixar rico, milionário, etc. Mas é que é aquele produto que vai te trazer vendas, que vai dar aquele clique que vai falar para você, cara, isso funciona. Não é, é para mim e não é mentira, né? É verdade. Porque o pessoal chega com muita, eu acho que a internet, né, Mari, tá um pouco a gente que conhece os bastidores, a internet está um pouco contaminada de pessoas que prometem e não entregam. Então a galera está vindo muito para o digital, assim, com muito medo de não ser verdade, de se funciona, se não funciona, que não é com elas. Eu trago constantemente histórias reais de pessoas reais. Então, gente, eu conheço a Mari pessoalmente. Todo o trabalho dela é muito real. Atualmente ela vende produtos reais, mas ela começou exatamente da mesma história. Então, eu cuido muito quem eu trago aqui. E as pessoas estão muito com muito receio, né? Então, mas eu acredito muito nisso, que você está a um produto de mudar a sua vida, porque quando você achar esse produto, ele vai falar para você, ó, não, isso aqui é para você, isso aqui é real e você também pode, porque eu acho que qualquer um pode, né, Mari? Sim. Pra você ter uma ideia, o primeiro produto que eu vendi, não me esqueço até hoje, foi um conjunto de panelas Tramontina, daquelas vermelhinhas, sabe? Sei. Quando vendeu, eu falei, gente do céu, o que que é isso? Esse negócio funciona. E aí depois eu comecei a pesquisar outros tipos de produto. Minha mãe chegou lá em casa com uma. Lembra quando começou a onda dessas escovas secadoras? Lembro, lembro. Minha mãe chegou, olha que maravilhoso isso aqui! E eu tava construindo a minha loja, né? Olha essa escova que maravilhosa que eu comprei. Ela escova e seca ao mesmo tempo. Aí eu, interessante. Deixa eu ver se esse negócio vende. Na hora eu fui lá e anunciei essa escova. Achei da Britânia, que, se eu não me engano, na época. Consegui desbloquear lá a Britânia, né? E aí coloquei lá na minha lojinha, vendeu. E aí, quando eu fui ver, era um produto viral. Era um produto que tava, assim, vendendo horrores. Michelle, você não acredita o tanto de escova que eu vendi. Eu fiz muito dinheiro com essa escova. Aí depois veio um outro produto, um relógio, que eu comecei a vender esse relógio. E o relógio, ele era de ticket alto. A gente fala produtos mais caros, né? É, Sim. eu comecei com produtos baratinhos. Aí depois eu comecei a aumentar. Como meu caixa começou a aumentar, eu pensei assim, cara, se eu vender produtos mais caros, eu vou trabalhar menos, né? Eu vou trabalhar menos tempo e vou ganhar um lucro maior. Então, comecei a movimentar mais dinheiro. Então, esse relógio ele custava mais de R$ 1.000. Então, Eita, cada venda desse relógio que eu fazia, eu ganhava tipo R$ 700, R$ 500 em cada venda, em cada venda. Eu imagina, tem gente fiz que trabalha aí quantos dias numa semana para tirar R$ 500 e você estava tirando em uma venda. Mulheres, olhem para isso, olhem, vocês que querem estar em casa com as suas famílias, tenham coragem de iniciar o desafio, de colocar algo no ar, porque a gente está vendo aqui, são várias histórias aqui no podcast. A Mari conseguiu, eu consegui, outras mulheres conseguiu, e acreditem, a gente não tem nada de especial, né, Mari? É só bastante trabalho e estudo. A gente Não estuda muito. mesmo. A Só gente estuda eu, muito. no caso, eu sou bem mediana, na verdade, porque eu nunca fui a primeira da turma, sempre fui do fundão, nunca tirei as melhores notas. Não, eu não sou uma pessoa, tipo assim, eu sou uma pessoa esforçada, não sou uma pessoa inteligente, sou esforçada, isso eu sou. Então, assim, se eu quero fazer alguma coisa, eu me dedico, faço, vou devagar e vou fazendo. E até funcionar. Eu também não costumo, assim, uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas é faça até dar certo. Ah, mas não deu certo aqui para mim e tal. Não, tenta, vai tentando até dar certo, porque é sobre isso, é você tentar, né? Não dá para Então, desistir, né? Não dá para desistir, não porque dá para desistir. Se a você única forma de você ter certeza que não vai dar certo é desistindo. Exatamente. Então, assim, e não é esse. Bom, o pessoal que tá começando, que tá querendo empreender e trabalhar com marketplaces ou lojas de dropshipping, né? É, tem que entender que, tipo assim, não vai ser essa coisa, tipo, vou ficar tentando até conseguir. É muito rápido, né? A venda, ela sai. A venda, ela sai muito rápido.
Agora, a escala, você ganhar muito dinheiro com isso, aí você tem que pensar, você tem que ter estratégia, você tem que pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É entender, começar a observar as coisas, entender o que está acontecendo à sua volta, né? Esse exemplo da escova secadora. Minha mãe chegou, tipo, falando: olha que legal, uma novidade. Para ela foi uma novidade. Falei: se para minha mãe foi uma novidade, deve estar vendendo bastante, né, na internet. E aí eu fui pesquisar. Então, é você ter realmente começar a ter esse olho meio. Com o tempo, o pessoal que começar a vender aí vai ter esse olho meio cirúrgico para poder ver produto, ver o que está em alta, o que, que não está. Isso aí faz muita, muita diferença. Você realmente pensar fora da caixa. Essa questão desse relógio aí, para você ter uma ideia, na Prime Day do ano passado, eu fiz R$ 70.000 só com esse relógio em um dia. Não, mentira, minto, 2 dias. Foram 2 dias de Prime Day, se não me Isso engano. só no Amazon, Mari. Só na Amazon. 70.000 em 2 dias. Surreal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma Surreal. pessoa que tem uma loja virtual na Shopify, por exemplo, na Nuvem Shop, ela pode, paralelamente, ter também vender no Marketplace? Pode, claro. Pode? Tranquilamente. E pode Só os vender em produtos vários têm que estar no marketplaces, Brasil né? ou no país? Como é que é essa questão? Vou entrar numa parte mais técnica contigo agora para a galera entender. Os produtos, eles têm que estar no local ou, por exemplo, você pode também mandar da China, isso funciona, esse tipo de drop ou não? Sim, você pode mandar da China, você pode mandar do Reino Unido. O produto pode também estar. Você pode. Tem várias modalidades de venda, né? Tem o Merchan, que você compra o produto chega na sua casa, você anuncia, vendeu, você mesmo envia, tá? Entendi. Isso é uma modalidade também de venda. Tem o FBA, que é o Fulfillment by Amazon. Você compra os produtos, manda tudo para a Amazon distribui para você. Tem o dropshipping, que você compra o produto depois que você vendeu. Então, vamos lá, eu anunciei essa caneca, eu vendi essa caneca. Aí, quando eu vendi, o que, que eu faço? Eu vou lá no meu fornecedor, seja ele chinês, seja no Reino Unido, seja em qualquer parte do mundo, ou até mesmo no Brasil, compro desse fornecedor e manda entregar direto no endereço do cliente. É como se fosse assim, Michele. Você vira pra mim e fala assim: nossa, Mari, gostei dessa caneca, compra ela pra mim. E aí eu vou lá no site, compro a caneca, coloco o meu cartão de crédito e mando entregar no endereço da Michele. Eu mando entregar Entendi. pra Michele. E aí a Michele me paga e eu fico com a diferença, porque eu vou cobrar um pouco mais dela para fazer esse serviço de intermediação de compra e venda. Isso é um serviço de intermediação de compra e venda. Tanto que é um serviço que você está fazendo. O drop você está intermediando, Verdade. né? Então, tem essa modalidade. Tem o cross-docking, que é você comprar, mandar para um centro de distribuição e esse centro de distribuição distribuir para você. Esse é o Entendi. cross-docking. Tem o. Deixa eu ver. São tantas modalidades. É uma Tem o home. evolução, né, o marketplace evoluiu muito, né, Muito, muito, e não muito. hoje em dia tu tem diversos marketplaces, tu trabalha só com a Amazon no momento ou trabalha Hoje, com algum outro? hoje eu trabalho só com a Amazon. Só com a Tu Amazon. decidiu focar mesmo. Foquei em Amazon. Então a gente tem aqui a Amazon do Reino Unido, né? A gente trabalha na Amazon daqui. A gente tem a Amazon do Brasil e só. Eu não trabalho com a Amazon dos Estados Unidos, só Reino Unido e Brasil hoje. Em relação a marketplace, né? Então, e aí a gente tem as marcas de produtos naturais e tecnologia que a gente criou. E tem outros negócios acontecendo, enfim, que construção, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Para começar, eu comecei apenas com Amazon Dropshipping. Na verdade, eu fazia uma modalidade que era mais arriscada no início, que era a gente chamava de flip, né? Comprava de Ah, um me explica marketplace. isso, me explica que eu sempre tive um pouquinho de curiosidade. Eu ouço falar muito no Flip, sei que nos Estados Unidos o pessoal faz bastante. Explica Uhum. aí o que seria essa modalidade para o pessoal.
O Flip, você compra de um marketplace e entrega no outro. Então, Eita, na própria exatamente Amazon ou isso. em outro marketplace? Você pode fazer, você vai fazendo jogadas, por exemplo, eu compro do Mercado Livre, vendo na Amazon, compro da Amazon, vendo no Mercado Livre, compro da Magazine, da Magalu, vendo na Amazon. Então, vou fazendo essas jogadas, Isso para achar o preço mais barato e você ter mais margem, seria isso isso? para ir pegando a diferença. Exatamente. Aí o pessoal Para pergunta. levantar capital mesmo, é um negócio para levantar capital. Isso. E aí o pessoal pergunta, mas por que que eu vou fazer isso, afinal de contas, se eu comprar, é, é, por que que eu vou fazer flip, né? Por que que isso vai dar certo para mim? Afinal de contas, o cliente, ele vai comprar do marketplace mais barato. E isso não é uma verdade, porque as pessoas, elas geralmente elas compram, muitas pessoas compram do marketplace que elas acham mais confiável. Outras pessoas, elas vão comprar daquele anúncio que apareceu primeiro para elas não ficam pesquisando, pechinchando demais preço. É muito difícil, as pessoas não fazem isso. Então, o que que você vai fazer? Você vai ser a pessoa que vai pechinchar os preços, você vai anotar os preços de todos os marketplaces que você vê e você vai comprar do mais barato e vender no mais caro. Muitas pessoas compram da Amazon, por quê? Por causa do nome da Amazon. Porque a Amazon, ela tem uma. A pessoa sabe que se ela comprar na Amazon e der algum problema, ela vai ser reembolsada. A Amazon vai ter um bom atendimento ao cliente. Então, isso aí é legal. Muita gente compra por confiar naquela plataforma. E aí, você compra de uma outra plataforma que você sabe que entrega, manda entregar para o seu cliente da Amazon, mas se der problema, você assume o risco. Sim. Você assume o E risco. porque tu falou que é arriscado, porque as plataformas não gostam desse tipo desse Não, não modelo de gosto. negócios, digamos assim? As plataformas elas não gostam disso, por quê? O que acontece? O cliente ele acaba recebendo, por exemplo, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo, quando eu era só compradora, quando eu só consumia, eu comprava muito produto de um marketplace, aí chegava um produto de outro na minha casa, eu abria, mas é o Ah, produto o que eu pedi. pacote, tipo, tu comprou algo da Amazon e chega um pacote da Shopee, você não entende nada. Não entendi nada, eu comprei da Amazon, não tô entendendo. Mas era o produto que eu queria, chegou no tempo certo, a qualidade é exatamente o mesmíssimo produto, né? E não me deixou não me deixou na mão em nada. É exatamente o produto que. Porque uma coisa é importantíssima, você comprar exatamente, tem que ser o mesmíssimo produto. Não pode ser uma réplica, não pode ser um produto de pior qualidade. Você tem que comprar exatamente o que foi pedido, na quantidade certa e entregar no tempo certo também. Então, Entendi. se você garantir, né, esse pacote de exatamente o mesmo produto, entregar no tempo certo e na quantidade certa, legal. Aí geralmente você não tem problema com isso. O cliente recebeu ali, tá feliz, Não vai acabou. reclamar, não vai Não vai reclamar. reclamar. Entendi. Não vai Então tu reclamar. começou nessa modalidade aí de flip, tu Comecei. tu não queria investir nada mesmo, né, tu falou que tu tá tu falou: "Eu vou levantar o meu próprio caixa", Pô, e sério. você foi fazendo uma vendinha ali, outra ali, Isso. e reinvestia, seria E isso? reinvestia. Não gastava nenhum centavo. Nenhum centavo. Ia reinvestindo, né? E é claro que no início eu comecei, porque, igual eu te falei, Michele, para você receber pagamento, tem o ciclo de pagamento. Então, no início eu devo ter gastado uns R$ 500. Tá, nada, né, nada para É, começar um negócio. então eu tirei um dinheirinho ali e comecei investindo, né? Então, porque os produtos, por exemplo, aquele jogo de panelas, ele era o quê? Custava o quê? R$ 120. E eu vendia por 200 e alguma coisa, 200 e alguma coisa. Não lembro mais. Mas assim, comecei num ticket mais ou menos nesse valor aí. E aí depois eu fui escalando. Hoje eu não vendo produto mais de ticket baixo, de produto baratinho. Eu prefiro vender produtos mais caros e com grande saída. É claro que se der problema, né, o prejuízo ele é muito, muito maior. E tá tudo bem, porque a gente tem que entender também que quando você tem um negócio próprio, quando você está trabalhando
quando você resolve empreender, você também tem que assumir os riscos e perdas vão acontecer, né, Michelle? Sempre acontece. Perdas vão acontecer, faz parte. O negócio você não pode ficar perdendo demais. Porque você pode perder aqui, aí você ganha ali, e aí você vai compensando quando você tá num momento de baixo e tal. Mas é isso, faz parte. É porque as pessoas, elas têm muito, mas assim, é impressionante o medo que as pessoas têm de perder. É verdade. E faz parte do empreendedorismo, né, faz parte. Eu sempre falo, né, Mari, o máximo que vai acontecer é você adquirir um novo conhecimento que, com as mudanças que estão acontecendo no mundo atualmente, vender pela internet, na minha opinião, é um conhecimento essencial para os próximos anos. Tipo assim, eu estou ensinando meu filho de 9 anos, que a gente não sabe o que vai acontecer. Tipo, as coisas estão mudando muito rápido, os empregos vão deixar de existir. Então, eu acredito que é primordial você aprender a vender pela internet. Então, esse medo, né? As pessoas têm que. Eu acho que não dá para sair na loucura, né? Vendendo isso, vendendo aquilo. Vai devagarinho. Como tu começou, vai fazendo ali uma vendinha ali, outra ali, vende num grupo de WhatsApp, vende aqui, vende ali. Claro que vai dar trabalho. Não é algo extremamente escalável, mas você vai levantando caixa e vai fazendo a roda virar. Isso, exatamente. E não ter medo. Não, enfim, eu sempre falo que o seu resultado ele tá do outro lado do medo, né? Você tem que passar por cima e ir com medo mesmo. Não deixar o medo te travar. Isso é muito importante, né? Sensacional. Mari, quais são os desafios que tu vê nesse momento agora? A gente falou bastante da entrada, né? E agora tu já és uma empreendedora, já está construindo as tuas marcas, já vendeu bastante pelo Amazon. Atualmente tu tem o teu treinamento. O que tu vê agora atualmente nessa jornada, os desafios para a empreendedora que já está um pouco mais aí à frente? Que é que são os desafios nesse momento? Olha, vou te falar, os desafios da gente, falando do seu podcast mesmo, né? Entrando mais nessa questão. O desafio de ser mulher, né? Nesse mundo aí do empreendedorismo. É um desafio, porque é de ser mãe, mulher, de ter que conciliar o tempo, né? Isso para mim está sendo um desafio. Delegar coisas, trabalhar a equipe, essa parte da liderança também, trabalhar a liderança. Então, isso para mim hoje é um desafio. Conseguir delegar as coisas e fazer os negócios rolarem por si só. Obviamente, a gente não consegue largar tudo, né? Mas a gente tem que aprender que uma outra pessoa pode fazer muito melhor do que você e tá tudo certo e tem que ser assim mesmo, Tem que né? ser assim, né? Eu também demorei muito para me dar por conta que, assim, tem gente muito melhor que eu. Acho que eu sou um pouquinho, né, narcisista, assim, que, né, eu demoro para delegar, mas já estou trabalhando muito isso, melhorando. E comecei a entender, não, mas para aí, uma pessoa que está só focada fazendo isso pode fazer muito melhor que eu. Acho que nós, mulheres, né, principalmente a gente que trabalhou sempre, desde pequena, a gente tem essa mania de querer agarrar tudo, né, Mari? Querer fazer tudo sozinha, então é um mal que a gente tem que minar, né? Mas muita coisa, assim, na minha cabeça, não sei se isso aconteceu com você, mas na minha cabeça muita coisa mudou nos últimos. Desde a pandemia, assim, muita coisa mudou. Principalmente essa questão é, do feminino, que eu vi vocês comentando sobre, né, essa questão do feminino e isso também veio muito forte, assim, para mim, porque, bom, eu fiz engenharia mecânica, né? A vida inteira só trabalhei com homem. Eu tinha um jeito. Eu era muito diferente. Eu era muito diferente. É, eu
eu falhei bastante. Bom, fui casada no passado e errei muito, porque eu tinha um comportamento muito, né, tipo, diferente de agora. Eu não olhei para minha feminilidade. E isso aí, a gente tem que trazer. A mulher que ela é empreendedora, ela tende também a não ser tão feminina, a achar que Verdade. isso é uma fraqueza, quando na verdade o que eu aprendi ao longo desse tempo é que isso, na verdade, é uma força. Você pode usar isso como uma força para você, né? Quando você olha para isso, você deslancha. Quando você relaxa, a mulher, para ela deslanchar, ela precisa relaxar. Ela precisa, tipo assim, trabalhar de forma leve, como você Eu mesmo disse, acredito que é né? por isso que tem tantos casos de mais empreendedores homens, porque a mulher não é com elas, a gente levanta muito essa bandeira, empreender de uma forma leve. E até quando eu falo, até hoje, parece que as 2 coisas não combinam, né. É muito Uhum. estranho, né. Mas é o que tu falou, eu acredito muito nisso, sabe, Mari, que a mulher no empreendedorismo, ela só vai deslanchar quando ela entender que ela precisa ser leve, né. O sucesso da mulher é na leveza, é ali entendendo, tendo sabedoria, etcétera. Então, nós, principalmente aí das mais antigas, a gente foi criada num outro sistema, então tem que dar uma virada de chave muito forte, muito forte. Eu também São as crenças limitantes que são colocadas na cabeça da gente desde o início, né? A gente vem trazendo essas crenças. A gente tem crenças que a gente nem sabe que a gente tem, que a gente segue com elas e não sabe que tem. Então é um trabalho muito árduo de quebrar essas crenças limitantes para você poder deslanchar. Então eu tinha tantas, e até hoje eu ainda tenho. Né? Eu tenho crenças que eu nem sei que eu tenho ainda. Então, faz parte do processo de autoconhecimento, a gente ir quebrando essas crenças limitantes e para poder seguir. para poder seguir, para ter que eu também, a mesma história que você, separada. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o meu comportamento daquela época, como a competição, né, o narcisismo. É muito difícil tu conseguir manter um casamento com um perfil com uma mulher dessa, mandona, né, que quer tomar conta de tudo. É muito complicado. Então, às vezes, até quando eu volto um pouquinho para esse mundo de novo, eu já rapidamente acende uma luz vermelha, assim: "Opa, Michele, não, 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 não pode deixar, não pode deixar", porque tá tão entranhado lá no nas tuas crenças, né, que se você não tá atenta, você tá voltando ali para aquele modelo de vida de novo, sabe. Então tem que ficar cuidando sempre Gente, isso até eu vou ficar te falar natural. que a gente se conecta fortemente nisso aí, hein? Muito forte, porque eu também eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Pensar, peraí, delegar também tá relacionado com isso, né? Isso não é função minha, né? Ah, mas isso aí mulher pode fazer? Pode, mas precisa? Talvez não, né? Talvez eu possa abrir um espaço aqui. Eu conseguiria fazer isso? Conseguiria fazer, mas não tem necessidade. Eu posso abrir esse espaço e, e me voltar para o que realmente nós mulheres, a gente tem as coisas que a gente gosta, né? Que são mais da nossa essência, né? A gente tem essas coisas e a gente, Tem, tem. a gente tem essas coisas e a gente tem uma certa aversão. Ai, se eu mostrar que eu gosto disso, vai parecer que eu sou fraca, vai parecer que eu sou fútil, vai parecer que, né? Então, enfim, isso é uma questão muito, muito forte que a gente precisa pensar sobre. Como que eu consigo trabalhar isso? Como que eu vou abraçar as coisas que eu gosto? Cara, eu adoro, e eu, tá, Michelle, amo
ir em centro de estética, fazer massagem, curtir essas coisas de mulherzinha, ir pro spa com meus amigos. Adoro isso. Eu gosto de verdade, sempre gostei. Adoro fazer consultoria de estilo, isso é muito legal. Inclusive, eu fiz uma no ano passado, comprei, dei de presente pro Murilo. Tudo bem que ele não fez. Então, enfim, eu gosto de cuidar das minhas. Teve uma vez que eu tava numa reunião, eu falei assim: ah, gente, esse papo aqui tá muito ruim, eu vou ali cuidar das minhas plantas, que eu ganho mais, sabe? Mas eu acho que é isso, né? Se permitir, por exemplo, como tu falou, cuidar das tuas plantas, cuidar da tua pele. Eu acredito muito que a mulher é um conjunto de tudo isso. Tanto que a gente tem uma comunidade que não é com elas, Mari, que a gente tem lá beleza, mentalidade. Porque não dá para falar de ser mulher e, por exemplo, não falar de beleza. A gente, numa reunião, a gente fala de pele, a gente pergunta qual é o creme Realmente que uma tu usou no reunião. cabelo, o que que tu tá fazendo, qual o procedimento. Tá tudo conectado e eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a mulher quis ir muito para um caminho de se inspirar no homem tanto que foi perdendo, né? Foi perdendo essa feminilidade, essas diferenças que são todas nossas. Então, também não vejo como ser mulherzinha. Já vi, não vou te mentir, já vi dessa forma, achava besteira, sabe? E me distanciava assim. Não queria me conectar com mulheres que eram assim, mas aos poucos fui tirando essa armadura, que na verdade, na minha opinião, é uma armadura que a gente põe para se proteger. Sim, com certeza. Porque isso aí, enfim, é coisa do passado, de criação, vem toda uma carga junto aí que como que você era com seu pai. Eu, por exemplo, minha questão toda é porque eu tinha uma questão com meu pai. A gente estava ali sempre, a figura masculina, eu queria me disputar, tanto que eu fui fazer meu pai, ele tem empresa. é, Mecânica, né? Ele tem uma oficina mecânica e eu fui disputar, vou fazer uma engenharia mecânica, né? Porque o meu pai vai ser legal, ele vai curtir. Então, assim, é, sabe? Sempre querendo disputar com a figura masculina. Pra que isso, né, gente? E eu dentro de uma indústria, alto forno, eu lá andava só eu de mulher. Não tinha Só não. imagino, né? Engenharia mecânica. Naquela época nossa ainda, então, tipo, devia ser mais masculina ainda. Foi parar numa empresa. Bom, só tenho parabéns para te dar, né, Mari? Porque tu saiu de um mundo completamente diferente. Teve coragem de fazer uma transição não só de carreira, como quase de personalidade, né? De personalidade total. Se você me conhecesse até 2020, Michelle, nem é tanto, não é, nem é tão longe assim. Até minha forma de falar era diferente. Eu tinha muito, falava muito palavrão, falava, sabe, mano, O comportamento, né? O comportamento. mudou. E Mas não agora foi de veio. fora pra dentro, viu? Foi de dentro pra fora. Eu precisei me quebrar totalmente internamente. Me quebrei toda por dentro. Me desconstruí toda, sofri, entrei em depressão. Caos. Caos. Acredito. E aí, eu acredito que você nem queria. Você teve um outro casamento. Acredito que não queria ter filho no outro casamento, né? Não, Porque essa mulher que tu tá descrevendo aí, que era, nunca seria mãe. nunca, nunca. Não Ela- queria, não queria ter. E assim, falava, não quero. Impressionante. Como que muda e muda a realidade. Quando você resolve assumir o seu feminino, nós mulheres, a sua realidade muda, tudo muda, tudo muda. E aí você vai ter outras questões para lidar. Não deixa de ter problemas, você sempre vai ter problemas, né, gente? Sempre. Até sair do CLT, fui empreender. Claro, eu vou ter muito mais problemas, né? Sim. Mas, assim, pelo menos hoje eu tenho problemas, mas eu sou tão mais realizada, tão mais feliz resolvendo meus probleminhas aqui do que os problemas que eu tinha no passado.
porque os problemas que eu tinha no passado eram muito mais pesados, assim. Tanto, tanto na minha carreira, quanto em relacionamento, em todas as áreas da minha vida, né? Hoje, na minha carreira, em relacionamento, em todas as áreas eu tenho problemas, mas são problemas que, assim, eu consigo lidar, eu resolvo os problemas, eu sofro com os problemas, mas não é a carga que era, não é pesado o negócio, sabe? Não é. Entendi. Olha só, deixa eu ver aqui, em 5 anos, então, tu saiu da CLT, se transformou como mulher, casou, foi pra Inglaterra e tem uma filha de 2 meses. Caraca, que história, Caraca. hein, Mari? Que Nossa, história. Acho que assim foi a gente finaliza uma reviravolta. perfeitamente. Nossa, vida nova, gente, inspiração para vocês. Mari, com esse final desse a gente fez aí a projeção dos teus últimos 5 anos, a gente vai indo para o final do nosso podcast. E aqui no É Com Elas a gente tem uma pergunta clássica. Nós somos um podcast da mulher leve, empreendedora, e eu gostaria de saber de você. Me conta para mim uma mulher que te inspira e por quê? Uma mulher que me inspira hoje é a minha mãe. Isso é sensacional, isso também faz Hoje, tu tá parte, né? falando hoje, porque não te Hoje. inspirava antes. Não. E olha que coisa, né? Isso é sensacional. Hoje, uma mulher que me inspira é minha mãe. E eu fico até assim, emocionada de Teu falar olho isso. tá encheu de Falar. lágrima. Eu fico emocionada, porque quando que eu ia falar. No passado eu ficava assim, gente, eu achava. A gente era tão desconectada, no sentido de, tipo assim, éramos pessoas tão diferentes, assim. E hoje a gente tá tão conectada, eu tô tão, tipo, próxima, entendendo mais no feminino e trazendo isso pra mim, sabe? Então, quando, quando eu falo disso pra você, eu ao mesmo tempo sinto uma gratidão tão grande, não só a ela, mas a mim mesma por ter me permitido ver isso, né? Entender ela, como ela conduziu a vida dela de forma extremamente sábia, né? Por isso que até hoje ela tem aí um casamento de, sei lá, quantos anos, né? Vai fazer quase 30 anos de casamento, ou já fez 30 anos de casamento. Criou nós três. Eu tenho dois irmãos, uma irmã um pouco mais nova e um outro irmão mais novo que eu. Super bem, todos nós três estamos muito bem. A gente tem uma referência boa de família, né? Família coesa. Então, cara, hoje eu olho pra minha mãe e falo, a forma como ela conduz a vida, a forma como ela lida com os problemas, isso pra mim é hoje eu quero ver como um espelho, sabe? Quero espelhar isso na minha vida. Coisa que eu não fazia lá atrás, não admirava, não achava legal. A forma como ela conduzia as coisas, como ela às vezes preferia se calar, sabe? Não brigar pelas coisas, porque eu sempre fui muito brigona, e autoritária. Ela nunca foi assim. E a sábia não era eu, era ela. Ela sempre foi a sábia, Mas né? estava tão desconectada do teu feminino que tu não conseguia nem enxergar isso, né. Então, eu percebi isso também, que quanto mais eu vou me conectando no feminino, mais eu vou me ligando à minha mãe. Foi muito interessante tu falar isso, porque passou um filme aqui na minha cabeça enquanto estava falando, porque eu também sinto a mesma coisa. Eu passei a admirar a minha mãe muito mais à medida que eu vou, mergulhando no meu feminino, porque eu também, eu via assim, não admirava minha mãe no passado e, cara, ela é incrível, minha mãe também, sabe, tipo, ela tá lá com mais de 50 anos, ela corre 5 quilômetros quase todos os dias, ela Tá leu muito nossa, legal. como que eu não olhava pra isso, sabe. Então, muito legal você ter trazido. Qual é o nome da tua mãe? Luciene. Luciene, então é lindo, né. A Luciene. gente se conectar com o nosso feminino abre várias várias janelas novas na nossa vida, né. Várias coisas, várias ideias também, até para trabalhar, negócios, tudo. Gente, tá tudo conectado. A sua vida financeira tá conectada com a sua vida emocional, com a sua vida amorosa, com tudo, tá tudo conectado. Então,
trate de resolver suas questões com a sua família, eu falo isso para todo mundo que tá assistindo a gente, né? Resolva suas questões com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, seus irmãos, que você vai ver que as suas coisas na sua vida vão deslanchar, né? Vai tudo deslanchar. Vai dar Com certo. certeza. Mari, conta um pouquinho agora do teu trabalho. Vou deixar todos os dados aqui do teu Instagram, etc. Eu não sei agora com criança pequena, tu tem curso nesse momento? Não tem para quem quer começar no Amazon? Conta um pouquinho aí do que tu qual que é o trabalho que tá fazendo no momento. Quando eu comecei, eu criei o Amazon para mulheres, né, na época. E aí a gente trouxe várias mulheres com vários resultados. A gente começou eu peguei um time menor na época e a gente para poder trazer resultado para essas meninas. E aí a gente foi expandindo. Eu peguei esse método que transformei em processo, ou seja, é um processo que você tem que seguir, você vai fazer exatamente o que precisa ser feito ali, sem dispersar. Foi o que eu fiz, trouxe o Amazon para mulheres e depois a gente trouxe o Fórmula do Plano B. A gente criou a fórmula do plano B, porque o que deu certo para mim não foi meu plano A, que era a engenharia mecânica, foi meu plano B, que foi realmente meu negócio paralelo, que começou pequenininho. Então eu trouxe essa fórmula do plano B e o curso hoje que eu tenho é o Fórmula do Plano B. Não estou aberta atualmente a mentorias, né? Porque eu dava as mentorias para as alunas. Agora a gente tem o curso Fórmula do Plano B. Depois nós vamos retomar com as mentorias, mas a gente tem grupo de alunas que se ajudam, a gente tem uma equipe forte ali, então vale muito a pena você que está querendo começar aí com Marketplace, com a Amazon, né? O curso, o Fórmula do Plano B, vai ser bem pontual naquilo que você precisa. Amazon, Marketplace, Fulfillment FBA ou Dropshipping que seja, tá? Você vai escolher a modalidade lá, eu mostro todas as modalidades de negócio, explico com mais detalhes todas as modalidades que você pode trabalhar e você vai escolher aquela que mais encaixa para o seu perfil, né? E é isso. Bom, Maravilha, o teu Instagram vai estar aqui. Manda, se você viu ela através do podcast, ó, já tô me metendo aí, manda um oizinho para ela lá, fala que você veio do É Com Elas, que ela vai se lembrar. meu Instagram é euambrosiomari, euambrosiomari, tudo junto. Tá aqui, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, gente, pode procurar aqui na descrição, que está disponível para você os contatos da Mari, essa mineirinha aí que eu adoro ouvir a voz dela. Acho tão bonitinho os mineiros falando e você tá com sotaque ainda bem forte mineiro, Que né? bom! Muito legal. Muito legal. Bom, sendo assim, gente, terminamos mais um episódio do podcast É Com Elas. Quero lembrar você, mulher, que nós temos uma comunidade. Aqui no É Com Elas, nós acreditamos muito que a ambiência para você se tornar mais feminina, para você mudar a sua vida, tanto financeira, pessoal, é muito importante. A nossa comunidade é 100% gratuita e lá nessa comunidade, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem assuntos relacionados a relacionamento, beleza, empreendedorismo, mentalidade. A gente tem um clube do livro também. Então, participa, entra lá, conta a sua história e vamos juntas fazer aí um novo mundo de mulheres que ganham muito dinheiro e ao mesmo tempo são mais leves. Muito obrigada, Mari. Te agradeço. Michele, E, galera, prazerão te conhecer pessoalmente também. A gente saiu para almoçar esses dias para trás aí. Foi um prazer te conhecer. Você é uma pessoa fantástica muito pessoalmente, obrigada, muito uma obrigada. pessoa Adorei te conhecer. super, super agradável. E legal, adorei. Muito bom. Espero que a gente se encontre mais vezes por aí. Com certeza. Muito obrigada e mulherada, até o próximo episódio.